Aprendam a trazer a palavra de Deus, a manusear a palavra. Isso aqui é um tesouro que nós temos. Aprendam a ter amor à palavra. Muito bem. Essas leituras, tanto do Antigo Testamento, foi Moisés, como foi Tiago, e o Evangelho, faz uma linha só. Uma linha. Mas para que a gente possa aprender junto, aprender. Então, Jesus, no Evangelho de Marcos, quando ele vai falar ele está numa discussão com os fariseus, e ele fala uma frase, algumas frases que eu quero que vocês risquem. Mas quando ele fala essa frase, ele fala inclusive no imperativo, porque ele não estava falando para os apóstolos lá naquele momento. Ele está falando para mim, para você hoje. Ele fala assim: ouvi-me todos e entendei. Ouvi-me. Abra o ouvido. A gente, na verdade, escuta com o coração, mais que com o ouvido. Ouvi-me. Todas as leituras de domingo trazia para nós uma orientação da palavra. Então, Moisés, em Deuteronômio, mostra da alegria de Israel, por ser um povo que eram tribos nômades, e de repente Deus fez desse povo uma nação, reuniu com esse povo, escolheu, deu as normas, para que eles pudessem viver bem, concedeu a sabedoria, para quê? Para que a gente possa viver bem, morrer bem. Então ele orientou esse povo. Então a alegria do povo de Israel, de entender que os mandamentos não eram um peso, não era uma regra, mas era um dom, era um presente de Deus, de como que a gente se conduz, como é que o homem vive para ser feliz. As regras estão aqui: ame a Deus acima de tudo e ame o próximo como seu irmão, ponto. Porque se você amar, você não mata, você não vai roubar, não vai cometer adultério, aí segue o resto. Mas o alicerce é viver no amor. Então a alegria desse povo de carregar os mandamentos da lei de Deus. E aí vem Tiago que fala: escute a palavra de Deus, escuta, mas não viva só como ouvinte, mas pratica. Essa é a grande diferença da nossa vida, porque quando Jesus fala dessa forma, ouvi-me todos, ele fala, não é não há nada no exterior do homem que possa torná-lo impuro, mas é o que sai de dentro de nós, é o que está guardado no nosso coração, é aqui que a coisa é armazenada. Então quando Tiago fala essas coisas, não seja só meros ouvintes, mas pratique. O que Jesus está querendo nos chamar a atenção aqui? Que nós corremos um risco imenso. Quando eu fico pensando na nossa igreja hoje, será que nós temos a alegria de vermos como um dom, como um presente de Deus, ter recebido a palavra, ter recebido a orientação dos mandamentos de Deus? Será que a gente sente alegria por essa proximidade de Deus conosco? Vocês conseguem perceber uns nos outros a alegria de ter uma palavra que nos orienta e nos conduz, e a alegria de ter um Deus tão perto de nós, que nos escuta e nos responde? Não talvez como eu gostaria que Ele me respondesse, mas Ele responde. Então quando Jesus fala isso, Ele quer nos alertar, porque nós corremos um grande risco. Existe uma palavra, que é a palavra que reúne tudo isso hoje. Nós corremos um risco, que é de viver a hipocrisia cristã. Então, eu não posso reduzir a minha fé, a rezar terço, a fazer novena, a ter devoções. E isso faz parte do meu caminho, mas eu não posso reduzir isto e não viver da palavra, não viver da presença de um Deus vivo, não entender que piedade é o espírito que anima o meu corpo, que me caminha, que faz eu andar. Eu não posso reduzir. É importante rezar o terço, indiscutivelmente. O que Jesus falou sobre o terço? Depois da Santa Missa, a oração que mais agrada aos céus é a oração do terço. Por quê? Porque ela foi criada no céu para os corações
puros. É uma oração simples para os corações puros. Nossa Senhora pediu que rezasse o terço há mais de um século. Você reza? Eu falei, todo dia. Amo rezar o terço. Então, mas eu não posso simplesmente falar, porque por que Jesus fala da hipocrisia? É porque eu reduzo a minha piedade, a minha vida cristã, só nas novenas, só nas devoções, só no terço, para mostrar-me piedosa para vocês. Então, eu faço as coisas, eu rezo com essa pessoa que é famosa, eu fico de joelho, eu faço determinadas coisas para que o outro veja. Misericórdia. Misericórdia para nós. Não adianta eu estar diante de Jesus, que está ali no sacrário, se Ele não está vivo dentro do meu coração e eu não o adoro dentro do meu coração. O que Jesus fez quando Ele falou? Não é o que está impuro que vai sujar vocês, não é o que está de fora, é o que está dentro do coração de vocês, porque vocês precisam se purificar. Nós precisamos de ser transformados. Eu vim como homem para vos ensinar como é possível. Eu vim como homem para fazer de vocês filhos do Altíssimo. Então, é preciso que a gente desperte para isso, para falar como que de verdade eu vivo a minha vida cristã. Como é que eu escuto a palavra e eu permito que essa palavra me transforme? Senão, não tem sentido. Não tem sentido eu só entrar e sair da missa? Se aquela palavra não mexeu comigo, se quando eu escutei a carta de Tiago, e que ele diz dessa forma, que não seja só ouvinte, enganando-vos a vós mesmos, se vocês não praticam, quer dizer, não vive com a palavra só no intelecto, permita que a verdade te transforme, permita isso, permita ser transformado pela palavra de Deus, enquanto a palavra estiver só no intelecto, só na inteligência, ela não te transformar, não gerar vida em você, não mudar você, tem alguma coisa errada. É como se a gente ficasse impermeabilizado à palavra de Deus. Eu venho aqui, escuto, mas isso não me transforma, então tem alguma coisa errada. Você não fez o encontro com aquele que te quebra, porque ele, quando ele nos olha, nos quebra. De ter alegria de saber que essa palavra me orienta, que ela me conduz, que ela me purifica. Por isso que Jesus falou para os discípulos, lá em João 15, ele fala, vocês já estão puros por causa da palavra. Nós escutamos, mas ela não entra. Então eu preciso pedir a Deus esse dom, para permitir ser transformado pela palavra. Então nós temos que ter muito cuidado com a nossa hipocrisia cristã. De verdade, eu tenho que viver, por isso que Jesus fala, é o que está dentro. O meu coração é que tem que ser transformado. Nós temos que adorar a Deus em espírito e verdade. Não foi isso que Jesus falou para a samaritana? Que adorar em espírito a Deus, é adorar dentro do meu coração, amá-lo com todas as minhas forças, é estar e ter a consciência de um Deus que habita em mim. Ah, o dia que eu tivesse consciência, que eu ando na presença de Deus vivo. Gente, isso é algo escandaloso. Quando Moisés falava com o povo lá de Israel, que ditosos somos nós somos um povo feliz, porque Deus nos permitiu conhecer a sua santíssima vontade. Qual nação tem um Deus tão próximo de nós? Ele falava. E hoje nós podemos dizer a mesma coisa? Que povo é esse que tem um Deus tão perto? Aonde Ele está perto? Aonde, gente? Aonde Deus está perto? Aonde vocês encostam nele, gente? Na Eucaristia. Ah, se tivéssemos consciência que é Deus vivo. Nós encostamos em Deus vivo, que se desmancha em nós. Isso é uma coisa louca. Porque o amor é feito para morrer, né? Desmanchando. Ele se desmancha em nós. Isso é algo impressionante. Olha o que São João Boaventura falou. Ele fala, meu Senhor, como te passou pela cabeça, meu filho, entrar na latrina imunda do meu corpo? Como é que o Senhor resolveu fazer isso? Sim, Ele entra na nossa miséria. Ele faz isso com consciência e faz para nos compenetrar, para nos purificar.
Como é que nós podemos ser purificados? Sedes puro, né? Somente os puros de coração verão a Deus. É isso, é para nos purificar, para vê-lo. E ele fala, e para nos renovar, a fim de que através de cada um de nós que recebeu a Eucaristia, a verdade esteja no mundo e realize a salvação. Será que a gente tem essa consciência? Que através de nós e conosco, que através de nós, quanto mais eu permitir esse encontro com Jesus, quanto mais eu me encontrar com Deus vivo, mais chance eu tenho de ser purificada. Que eu encontro com aquele que é puro. Então eu tenho a oportunidade que Ele me transforme, que Ele vai me purificando. E por causa desse contato com Ele, com o amor dEle, eu possa ser capaz de amar. Então eu posso amar o outro por causa do amor dEle em mim, não por mim. Como dizia Madre Teresa de Calcutá. Sem Deus nós somos pobres demais para ajudar o pobre. Nós precisamos do amor dEle. Então quanto mais eu me encontrar, então Jesus é tão interessante, que Ele não quer de nós aparência. Não adianta eu fazer atos externos sem ter uma conversão no meu coração. Porque os homens podem ver vocês rezando o rosário, fazendo milhões de devoções, fazendo todas as novenas que estão aí, e os homens falaram, uau, essa pessoa é uma santa, um santo. Porque nós precisamos do aplauso e do reconhecimento do outro. Nós gostamos que os homens nos aplaudam, mas Deus, Ele vê o nosso coração. O que nós podemos enganá-lo, gente? Nada. Nós não enganamos a Deus. Mas isso é espetacular. Jesus quer fazer isso aqui que São Boaventura falou, né? Transformar a gente é por dentro, por isso que ele fala, me escuta. Não é vocês encostarem em alguma coisa suja que fará de você sujo, mas aquilo que está no seu coração. Peça a Ele que transforme o seu coração. Fala, Senhor, vai me purificando em cada Eucaristia. Então a gente tem que pedir perdão pela indiferença que a gente recebe a Eucaristia. Pela indiferença, a gente entra na fila comum, sabe? Não estamos onde deveríamos estar. Não estamos na presença, né? Isso me arrepia aos cabelos da cabeça. Porque quando eu penso que eu estou na presença de Deus vivo, o que nós escondemos dele? Nada. Tudo que eu penso, Ele sabe. Tudo que eu sinto, Ele sabe. Tudo que eu vejo, Ele está vendo. Tudo que eu faço com a mão, Ele vê. Tudo que eu faço com meus passos, Ele sabe. Para que eu estou usando tudo isso que Ele me deu? A gente espera que seja para amar mais, perdoar mais, servir mais, ser extensão da misericórdia dEle. Mostrar ao mundo a luz de Deus. Mostrar ao mundo que é real esse Deus que cremos. É real. Que Ele é o nosso amor, é a nossa salvação. Ele é a luz que ilumina esse mundo. Então hoje nós vamos pedir a Ele, Senhor, me dê a graça de não ser hipócrita. Imagina se Ele olhar para mim e falar, hipócrita, acabo de morrer. Presta atenção. Então os meus me purifica dos pensamentos, dos sentimentos e me ajuda a fazer as coisas com a única consciência que o Senhor veja. O mundo não precisa ver. Se eu rezo de madrugada, se eu não rezo de madrugada, quantas vezes eu rezo. Padre Pio rezava 33 rosários. Né? Claro que ele tinha outros dons que permitiam que ele pudesse, um ficar rezando, outro fazendo o resto. Porque ele tem condição de rezar 33 rosários por dia. Não sobra tempo para mais nada. Então, como que a gente precisa entender que Deus vê o nosso coração? Então, por isso que ele fala, por que vocês estão preocupados com o que está de fora? Vocês, essas pessoas, ele fala, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Nós temos que pensar nisso. Essa frase nós temos que riscar. Esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto. Quer dizer, o que vocês estão fazendo serve para nada. Simples assim. Então, purifica meu coração. Me dê alegria de ser conduzido pela verdade. Que eu seja feliz, alegre, que essa alegria possa pertencer a mim também. Que tem um Deus que me conduz,
que me purifica, que me orienta. Duas coisas eu sei de Deus: que Ele veio até nós, nos fez filhos do Altíssimo, se manifestou. A outra é que Ele é vivo, permanece conosco, nos escuta e nos responde, e nos guia. Isso é de morrer de amor. Saber que eu tenho alguém que me dá o caminho, alguém que me orienta os passos, alguém que não me deixa cair, alguém que fala: aqui não, vai por aqui que é melhor. Por quê? Porque Ele me ama. É por amor que Ele faz tudo isso. Quando Ele nos orienta e fala: me entenda. Não é isso, é a intenção do seu coração que eu estou vendo. Cada ato que você fizer para o outro, eu vejo a sua intenção. Os homens veem uma coisa, mas eu vejo qual foi a sua intenção quando fez isso. Então o que nós escondemos de Deus? Nada. Por isso que está escrito na palavra: não se justifique diante do Senhor teu Deus. Ele sabe. Deus quer a coisa clara, mas Ele sabe que a gente não é capaz. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo de Deus, porque a gente precisa ser purificado. Então é o Espírito Santo que vai trabalhar em nós. Eu aprendi uma coisa tão linda, que eu queria compartilhar com vocês, que está escrito no Salmo 23, que é quando Davi foi ungido. E que quando Davi foi ungido por um profeta, Davi era filho de Jessé, e ele foi lá para ungir o rei, o novo rei que ia substituir. E aí ele ficou encantado com um dos filhos de Jessé, que era um homem grande, alto, bonito. Deus falou para o profeta: você está pensando que é esse, né? Não, só é grande, o coração dele não é bom não. É outro, é Davi, mas pequenininho, lindo, dos olhinhos azuis, lindo. Ficava tocando a harpa, cuidando das ovelhas. Deus falou: é outro, tem que esperar o outro chegar, é o outro, esse que é meu. O coração desse é meu. É esse que você vai ungir. E por que unge com o óleo? É tão bonito isso, gente. Eu falo isso para vocês poderem entender que nada que está escrito na palavra de Deus é à toa, tudo tem um sentido. Por que unge? Isso tem um sentido espiritual fortíssimo. O pastor das ovelhas, ele era um pastor. E quando ele estava com as ovelhas, cuidando delas, as ovelhas eram muito atacadas pelas abelhas, pelos insetos, que começava a picar a cabeça delas, entrava pelo ouvido e pelo nariz e punha elas desorientadas. Então elas batiam a cabeça na rocha, às vezes até morrer, porque elas queriam tirar aquelas moscas que chegavam até elas. E a Beelzebu, que é o demônio, a tradução é o príncipe das moscas. Olha como é que interessante. O que o pastor fazia? Pegava as ovelhas e ungia a cabeça delas todas com óleo, de forma que aquele óleo protegia elas, para que elas não pudessem ser atacadas pelas moscas. Por amor ele cuidava. O que eu tiro disso para a nossa parte espiritual? O ataque que a gente vive começa pela cabeça. Não é aqui que você começa a ser atormentado? É aqui que a guerra se instala. A gente começa a ser atormentado, chega uma ideia daqui, passa outra de cá, fala: faz isso, não faz aquilo. A cabeça fala: minha cabeça hoje não está boa. Eu estou confuso hoje. Então, se aqui tem um tormento, faz o tormento no resto do corpo. Então, nós precisamos de ser ungidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, quanto mais vocês caminharem no Espírito, quanto mais vocês receberem a unção, menos tormento vocês passarão. Vocês serão protegidos, guardados, para que realmente a graça de Deus possa cada dia mais, cada dia mais eu possa diminuir, para que Deus vá crescendo em mim, para que de verdade a vontade de Deus se cumpra em nós, e que a gente possa viver uma religião de verdade, aonde a palavra de Deus seja exatamente a lâmpada para os meus pés, seja a alegria que eu tenho de saber que eu sou conduzida pela verdade, essa sabedoria que me fala quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, essa sabedoria que não me deixa solta. A ciência me tem um monte de coisa interessante, mas não tem a sabedoria que me ensina quem é o homem, para onde ele vai, de onde veio. Essa sabedoria que me ensina a viver bem no mundo, a morrer bem, porque eu sei que eu não estou só. É isso que quando Jesus fala: ouvi-me e entendei-me.
Guarda o seu coração, permita que a palavra entre e transforme, permita ser transformado por Deus, permita, que vocês não recebam nenhuma Eucaristia em vão, mas que cada vez que vocês encontrarem com o Senhor, uma nova pessoa esteja sendo gerada, até que de verdade, Deus nos faça puros, puro mesmo, para que a gente possa chegar um dia até Ele. Esse é o nosso caminho, é o nosso desafio. É o caminho nosso de voltar para casa, purificados. Por quem? Somente por Ele. Somente Ele pode nos transformar, mas ninguém pode fazer isso por nós. Mas Jesus pode e deseja. Mas é preciso que a gente se abra a essa graça. Então, eu espero que a gente saia daqui hoje, né, com essa alegria, com essa certeza dessa amizade com Deus, né? Que temos um Deus que nos ama, que cuida, e que cada vez que vocês forem escutar a palavra, lembra dessa palavra de Jesus: ouvi-me, entendei-me, e fala com Ele, envia o seu Santo Espírito para que me proteja, que me proteja a minha cabeça dos pensamentos, e que o Espírito Santo me faça entender a palavra e gerar em mim a vida, que eu seja não só aquele que escuta, mas aquele que cumpre a palavra. Me ajuda a entender a palavra e viver cada coisa que o Senhor colocou. Me ajuda a ser alguém que, quando estiver diante do Senhor ali, o Senhor já esteja antes dentro do meu coração. E que Deus nos conceda a graça, isso é uma graça, da consciência de vivermos e andarmos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe nessa noite e que Nossa Senhora interceda para a caminhada espiritual de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.